Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula sobre como tratar o comportamento alimentar sem que você se paute em mentalidade de dieta, em cultura da dieta. E vocês vão ver que não é uma coisa assim tão simples da gente se livrar, né? Afinal de contas, todos nós aí somos impactados por essa cultura, né? Então, vou compartilhar aqui o meu mapa mental com vocês para a gente dar início a essa aula. Ah, e se você estiver vendo a reprise no YouTube, já dá um joinha aqui e começa a seguir o nosso canal, tá? Se vocês que estão aqui ao vivo comigo, também vão lá no YouTube me procurar e comecem a seguir o canal e dar um joinha nesse vídeo para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas, tá ok? Eu agradeço de coração. Estão vendo o mapa mental? Imagino que sim. Vou esperar alguém confirmar aqui. Estão vendo o mapa mental? Obrigada, Bárbara. Até abriu ali o videozinho para confirmar. Obrigada, pessoal. Então vamos lá. Bom, essa aula, gente, ela é uma aula que vai ser muito dinâmica, né? Em que eu vou trazer para vocês conteúdos daquilo que vocês passam no dia a dia com os seus pacientes. E se vocês ainda não estão atendendo essa população com sobrepeso, obesidade, questões de comportamento alimentar, etc., vocês veem isso no dia a dia de vocês, em vocês mesmos. Vocês sofrem com essas questões. Ou vocês veem pessoas muito próximas, parentes, amigas, etc. Então, tudo que a gente vai ver aqui de como a gente constrói esse nosso comportamento alimentar, da forma como ele é na nossa sociedade atual, é muito fácil de você identificar no seu dia a dia. Para algumas pessoas vai ser um wake-up call, então uma tomada de consciência, né? O meu Deus, putz, é isso aqui que acontece, eu vejo isso no meu dia a dia, eu passo por isso, eu já passei por isso, já mudei, né? Mas vai ser um divisor de águas para vocês, tá? Bom, então o que que a gente precisa por onde a gente precisa começar, que essa nossa aula sobre mudança de comportamento alimentar, afinal de contas, estamos falando de mudança em adesão ao tratamento, nada tem a ver com força de vontade ou foco na dieta. Então, primeira coisa que é necessário de compreender é que a mudança de comportamento alimentar e aquilo que você vai fazer no seu dia a dia para ajudar o seu paciente a tratar o comportamento alimentar, a normalizar o seu comportamento alimentar, não tem nada a ver com força de vontade, não tem nada a ver com foco na dieta, nada a ver com disciplina, né, para seguir uma dieta ou ter metas de emagrecimento. Vai emagrecer tantos quilos em um mês, tantos quilos em 6 meses. Não é sobre isso. Você vai entender como tratar o comportamento alimentar de fato, sem que você reforce a culpa, a rigidez em relação à alimentação, o que pode, não pode, horários, o que tem que comer em cada refeição, etc. Sem reforçar a vergonha, que também é um ponto muito alto, e a cultura da dieta. Então, hoje nesse vídeo você vai aprender tudo isso. E fazer um grande alerta, né? Não se sinta culpado ou culpada por você ter desenvolvido a mentalidade de dieta, tá? Por quê? Porque esse é o ambiente no qual nós estamos inseridos. Talvez você seja parte de uma família em que cultua essa cultura, né? Que tem mentalidade de dieta, que só pode ganhar sobremesa a hora que limpar o prato, que só merece comer uma pizza se queimar todas as calorias da pizza na academia, né? Que se tá gorda, merece mesmo ficar gorda porque não tem disciplina, porque não tem foco nos exercícios, né? E por aí vai o tanto de pensamentos distorcidos que são relacionados aí à mentalidade de dieta, tá joia? Então não se sinta culpado. Sim, se você trabalha com comportamento alimentar, provavelmente nesse vídeo você vai ver um monte de coisas que você não deveria fazer. Você faz com boas intenções, mas você simplesmente não tinha esse conhecimento até agora. E agora vai ser o momento de você mudar o teu discurso com os seus próprios pacientes. E aí, que tipo de questões a gente precisa começar a pensar, ou talvez já tenha vindo na sua cabeça, né? Tá, mas se eu não for focar no peso, eu vou focar em quê? Né? Se o foco não for no peso, o foco vai ser em quê, então? Porque afinal de contas, o peso é também uma medida de que o tratamento está dando certo? Será? A gente vai desvendar esse mistério aqui nessa aula hoje.
E aí você pode entrar num dilema enquanto psicólogo, enquanto psicóloga. Poxa, eu preciso acolher a queixa do meu paciente e levá-lo à perda de peso, né? Porque a maioria das pessoas que nos procuram, elas nos procuram desesperadas porque elas já tentaram de tudo e não conseguiram emagrecer. Ou então emagreceram, mas não conseguiram se manter magras. Fizeram uma cirurgia bariátrica e tiveram a recidiva do peso, né? E aí, como que fica isso? Poxa, eu sou psicóloga, eu preciso acolher a queixa do meu paciente. Se meu paciente está me dizendo que quer emagrecer, eu preciso ajudá-lo. Ou vou simplesmente falar: não, eu não posso te atender porque eu não prometo emagrecimento, emagrecimento não é comportamento que a gente possa mudar. O peso é uma mera consequência de um monte de fatores que muitos deles fogem do seu controle. Será que isso é suficiente para o nosso paciente? Tá? E aí, então, o que é que a gente precisa entender? Que o paciente ele vai sim chegar para você, muitos deles vão sim chegar para você desesperados querendo emagrecer, seja por questões de saúde reais, ou seja porque eles escutam de todos os seus médicos que eles têm que emagrecer por questões de saúde, né? Para quem tem obesidade, é difícil o médico que não fala, poxa, precisa baixar esse peso aí, né? Se você baixar o peso, vai estar com uma saúde melhor. Se você baixar o peso, esse problema no joelho vai se solucionar. Se você baixar o peso, a coluna vai melhorar, vai parar de doer e tal. E não é tudo sobre o peso, porque existe algo que se chama gordofobia médica, que faz com que, mesmo que os profissionais não tenham o viés do peso internacionalizar, intersonalizada. Nossa Senhora, que palavra que eu inventei, meu Deus do céu. Mesmo que eles não tenham o estigma do peso internalizado, eles também podem agir com gordofobia. E de que maneira que essa gordofobia, que não é nem muito consciente, ela se mostra no atendimento de profissionais de saúde, não é só de médicos. Quando o profissional não tem uma escuta que seja acolhedora, quando ele culpabiliza o paciente pela sua doença, afinal de contas, a obesidade é uma doença, quando o profissional não investiga o caso a fundo para entender a função daquilo que está acontecendo, para escarafunchar aqueles sintomas, tentar entender qual é a causa, não se empenham em fazer um diagnóstico acurado daquele paciente, tudo isso é gordofobia médica e muito mais, né? A consulta com os profissionais que têm um comportamento gordofóbico é uma consulta mais breve, o tratamento passado assim, meio que por cima, a atenção que os profissionais dão a essas pessoas é muito menor, é uma atenção diferenciada e não diferenciada para melhor, mas para pior, tá? É sim verdade que as pessoas que vão te procurar para emagrecer são pessoas que desejam emagrecer para se sentir melhor no seu próprio corpo, consigo mesmas, inclusive com a imagem no espelho. E tá tudo bem as pessoas quererem olhar para o espelho e se sentirem mais bonitas. Tá tudo bem. A questão é, a pessoa quer se sentir mais bonita, quer emagrecer por ela ou porque tá todo mundo falando que ela deveria? E todo mundo mesmo, né? Porque são os profissionais da saúde atestando que tem que emagrecer por questões de saúde, são os padrões de beleza, que não existe um padrão de beleza que coloque como belo um corpo gordo, um corpo de uma pessoa com obesidade. Hoje em dia, né? A gente sabe que no passado já foi enaltecido o corpo maior, né? É, toda a mídia está o tempo todo mostrando que você tem que emagrecer, seja através de influencers ali divulgando o seu estilo de vida saudável, entre muitas aspas, ou então em filmes, em séries, em que existe ali uma, nossa, eu queria falar uma palavra, mas eu acho que não existe. E que existe uma coisa caricata em relação à pessoa, ao ator, que é um ator com um corpo maior. E quem são os vilões? Quem são os heróis no filme, né? Os heróis são os mais bonitos, segundo o padrão de beleza, são os mais fortes, os mais magros, as heroínas também, as mocinhas que são desejadas têm esse padrão corporal. Então é assim. E por mais que naquele filme, naquela série, naquela novela, não esteja sendo debatido a obesidade, né, e de uma maneira muito escancarada, fazendo apologia à magreza,
né, e demonizando um corpo gordo, isso existe de uma maneira muito sutil, né? De uma maneira muito inconsciente, vai sendo passado de uma maneira realmente muito leve, tá? E aí é preciso que a gente tenha um olhar muito apurado em relação a isso. Então, a pessoa ela vai sofrendo o estigma do peso em tudo no seu dia a dia. É no trabalho, é no transporte público, quando o assento do ônibus não comporta o seu tamanho, a roleta onde a pessoa não consegue passar por quintalaria, ah, são o mobiliário do seu trabalho, que muitas vezes não comporta uma pessoa de corpo maior. Então, tudo isso são sofrimentos que a pessoa tem ali no seu dia a dia, de uma maneira muito dolorosa. Então, é natural que a pessoa queira emagrecer, para que ela possa caber, né? Não só nos espaços, não só no mobiliário, mas para que ela possa caber, fazer parte da nossa sociedade. Porque sim, a sociedade discrimina a pessoa que tem um corpo gordo, assim como ela enaltece a magreza, como se magreza fosse sinônimo de saúde, ok? Ser magro transforma a pessoa numa pessoa melhor, numa pessoa boa, numa pessoa mais bonita. E a gente sabe que não é bem assim. Também é normal que essa pessoa queira emagrecer porque ela já tentou de tudo, ou de quase tudo para emagrecer, ou então para se manter magro. E se é uma pessoa que tem uma obesidade, naturalmente ela vai ter uma dificuldade muito maior, porque ela tem um corpo inteiro trabalhando contra a perda de peso, tá? E se o paciente desistir do tratamento porque a gente não focar no peso? E aí, o que que a gente faz, né? Como que a gente evita da pessoa desistir do tratamento só porque a gente não vai estar ali empenhado em bater meta de peso? O que que a gente faz com isso, tá? Então, gente, o que que você precisa entender? Que uma a verdade é uma só. A gente tem vários pontos aqui para a gente desmistificar. Primeiro, o peso não reflete saúde. As pessoas podem ter uma boa saúde, sejam elas magras, gordas, as pessoas podem ter uma péssima saúde, com corpos de todos os tamanhos, né? E a gente precisa quebrar esse tipo de conceito de que essa pessoa é magra, ela tem uma saúde ótima. Isso não é verdade. Você mesmo com certeza conhece várias pessoas que estão dentro do peso normal, do IMC, que são magras e que têm péssimos hábitos alimentares, que não têm uma boa saúde, que fumam, que bebem em excesso, né? E que têm ali vários probleminhas de saúde e tudo, mesmo que o seu corpo não denote um problema maior. Para quem tem obesidade, a obesidade sendo uma doença, essa doença ela está escancarada para todo mundo. E todo mundo subjuga que além da obesidade a pessoa tem diversas comorbidades. Às vezes isso é verdadeiro e às vezes isso não é. Não é porque uma pessoa está acima do peso que ela automaticamente tem várias outras doenças, tá ok? Segundo ponto, a nossa sociedade, ela mede o valor de uma pessoa, o valor pessoal da pessoa pela sua aparência. Então a gente tem esse grande problema na nossa sociedade. O valor pessoal está atrelado, ele depende da aparência que essa pessoa tem, do peso que essa pessoa tem, do controle que ela tem sobre a sua vida e dos resultados rápidos que ela gera, não só em relação a emagrecimento, mas a pessoa ela é valorizada por esses pontos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não vá olhando para o nosso paciente à luz desse tipo de estigma. E a gente tem uma grande questão, né? Se a sociedade valoriza os resultados rápidos, o emagrecimento rápido, né? Porque o que importa é impressionar com os X quilos que você perdeu no mínimo espaço de tempo possível, a gente precisa lembrar que o tratamento da obesidade, ele é muito difícil. A gente está falando de uma doença que ela é crônica, ou seja, não tem cura e ela potencialmente vai piorando com o tempo. Ela é recidivante, então a pessoa pode ter ali remissão dos sintomas, mas depois aqueles sintomas podem voltar e tudo. E é um tratamento que exige uma equipe interdisciplinar. Por quê? Não é uma doença causada por um único fator,
é uma doença multifatorial. Então, nós precisamos de diversos profissionais, cada um atuando ali na sua frente, de uma maneira extremamente integrada entre os profissionais da saúde, mas também tendo o paciente como o capitão desse barco, né? É a pessoa quem vai escolher, quem vai comandar o tratamento. E o tratamento, ele vai naquele ritmo do ditado popular, devagar e sempre. Ele não é uma ascensão meteórica, não é uma guinada de 180 graus. Não, é todo dia tendo constância. Então, se é assim, passinho de formiguinha, devagar e sempre, isso significa que é mais difícil da pessoa conseguir observar, mensurar o seu progresso. Porque na nossa sociedade também, a gente está acostumado a valorizar mudanças bruscas, resultados rápidos, resultados impactantes, né? E nesse caso, não. E muitas vezes é justamente isso que a gente tem que fazer ao decorrer do tratamento, ele mostrando para a pessoa aonde é que ela estava e quais são os degraus que ela subiu ao longo do tratamento, ok? Outra verdade que é muito indigesta. As dietas restritivas, elas agravam o problema. Então, a pessoa que tem problema no seu comportamento alimentar, né, tem um comer ali transtornado, emocional, etc., e que vai fazer dietas restritivas, a dieta restritiva, que muitas vezes ela olha como possibilidade de solução do problema, é justamente o que pode agravar o problema, o que pode perpetuar o problema, tá? Então, quais são os problemas dessa mentalidade de dieta, dessa cultura da dieta? As dietas, elas não consideram o comer um ato biopsico-sociocultural. Então, as dietas, elas olham o, elas pregam um padrão de comportamento alimentar que não considera a cultura na qual a pessoa está inserida, como são os seus hábitos familiares, não considera quais são as regras que ela foi estabelecendo ao longo da sua vida, seja pela família, seja pelo seu convívio ali social, né? E não considera nem a biologia. E aí, como pode a gente querer colocar as pessoas num tratamento que esquece que não é um tratamento para a cabeça, não é um tratamento de mudança de padrão de comportamento apenas, né? Mudança de padrão de comportamento é um pedacinho de todo o tratamento da obesidade, né? Só que a gente nunca pode ignorar, a gente, psicólogo trabalhando com a obesidade, nunca pode ignorar que o nosso trabalho com o comportamento alimentar vai depender do tratamento global da obesidade. Mas as dietas não consideram isso. As dietas, elas acham que o quê? Para que você possa emagrecer, ai, não interessa se você só tá com sobrepeso leve, só precisa perder aqueles 2 quilinhos, ou se você tem uma obesidade classe 3, não interessa. Você precisa ter foco, ter força e ter fé, né? Então, se você tiver disciplina para realmente seguir ali o cardápio, a dieta que te foi prescrita, obviamente você vai emagrecer, né? E muitas vezes, mesmo que a pessoa faça tudo aquilo, ela não consegue emagrecer, ok? Então, toda vez que a gente desconsidera que a nossa alimentação não é um hábito puro, a gente não come só para sobreviver. E não existe só um estímulo de sobrevivência que nos faz comer, e aí seria ótimo, porque a gente poderia realmente seguir uma dieta e não ter aversão àquela comida, não ter predileção por certos alimentos, não ter um comer emocional, seja positivo, seja negativo. Então, nada disso aconteceria. E tudo aquilo que a gente passa na nossa infância e tudo mais não teria o menor valor, tá? As dietas restritivas, elas também não consideram a rotina da pessoa, as suas preferências alimentares e muito menos as condições financeiras. Já receberam pacientes ou já ouviram de amigos, amigas que estavam ali numa dieta super restritiva, aquela dieta de 500 calorias, mas que precisavam comprar uma suplementação, que precisava comprar tal alimento, tinha que comer pitaia, estava no cardápio pitaia. Era isso que tinha que comer. É o figo não, o kiwi australiano, é o kiwi australiano que tem que comprar, né? Então a gente precisa, quando está tratando o comportamento alimentar da pessoa e que a gente vai lidar com a alimentação, a gente tem que considerar tudo isso. Não pode esquecer da questão financeira. É isso que vai, inclusive, determinar o tratamento.
Vai nos mostrar o que é possível. Não adianta a pessoa querer tratar a obesidade e investir todo o seu dinheiro numa dieta ali impossível, comprando castanhas super caras e tudo mais, né? As frutas, verduras. Ai, vai comer aspargo. Sim, 40 a 60 reais um massinho de aspargo. É possível uma coisa dessa? É óbvio que não, né, gente? Então a gente precisa estar antenado a tudo isso. A dieta restritiva faz uma outra coisa que é péssima, que é muito pouco falada, mas coloca o organismo da pessoa em estado de alerta. E o que é que significa esse estado de alerta? Né? O corpo, ele vai lutar contra o emagrecimento, porque toda vez que a pessoa entra numa dieta restritiva, e dieta restritiva, naturalmente, ela é o quê? Impactante. Então, toda vez que o corpo ele percebe isso, opa, peraí, tô mandando sinais de fome, tô mandando comer e a pessoa não está comendo, alguma coisa de errado tem. E aí a pessoa vai postergando aquela refeição, porque ela tem que ficar 3 horas sem comer, mas deu 2 horas e meia e ela está com fome, ela não pode comer. E aí vem a dor de cabeça, vem o desconforto, vem o mau humor, né? Tudo isso. Então, opa, o corpo pensa assim, o cérebro identifica assim: eu dei sinais de fome, a pessoa não comeu, então é porque não tem comida à disposição. Semana passada tinha, tá? Então é assim que o nosso corpo responde. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai reduzir o metabolismo, vai te colocar num stand-by, fazer você gastar menos calorias, afinal de contas, se você não tem comida à disposição para dar energia a hora que o teu corpo precisa, ele precisa economizar energia, não é verdade? Tá? Vai aumentar a eficiência energética, então vai aumentar a absorção de tudo quanto é nutriente e tentar transformar o máximo em energia, em forma de gordura no nosso corpo para preservar a nossa vida. A primeira coisa que o nosso cérebro quer, né, o que está lá no topo da lista das prioridades do nosso cérebro é nos manter vivo. Não interessa a que custo, né? É isso que é o seu objetivo principal, o seu principal desafio, tá? Então, a gente vai ter um metabolismo que fica mais lento, aumenta a eficiência energética, a gente vai buscar a gente vai buscar energia não da gordura, mas de outras fontes de glicogênio. A gente vai, o cérebro aumenta a busca por comida e também não é qualquer comida. O nosso cérebro não vai fazer a gente ter uma busca, um desejo maior na hora que a gente entra em contato com um buffet, por exemplo, de almoço no restaurante, né? No intervalo do trabalho. Ai, nossa, vou me matar de comer salada porque eu estou morrendo de fome. Não. Essa pode ser até a racionalização que a pessoa faça, mas o cérebro, o instinto, vai fazer com que você deseje muito mais alimentos que se transformam rapidamente em energia no nosso corpo. Então, você vai querer a lasanha, vai querer o macarrão, vai querer o arroz, vai querer uma fritura, né? Então, é isso que a gente vai acabar tendo como preferência, joia? Tá? Além disso, quando existe uma privação de alimentos, de nutrientes, como numa dieta restritiva, vai aumentar a produção de grelina no nosso estômago, que é o hormônio da fome. Então, por isso, a pessoa sente mais fome, não é só porque ela está sendo sem vergonha, sem força de vontade, não, né? É um processo fisiológico. Você tá passando fome, tá passando por privação, naturalmente teu cérebro vai fazer com que você busque mais comida, com que você tenha mais fome, para que você realmente faça alguma coisa a respeito e vai ao mesmo tempo aumentar a. Cadê? Esqueci a palavra. Vai aumentar a resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Ou seja, quando você passa por dietas restritivas, você sente mais fome e teu corpo não percebe a saciedade. Ele ignora a saciedade. Por quê? Por quê? Porque ele quer que você faça o maior estoque de energia possível. E estoque de energia é feito de que maneira? Em forma de gordura, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais, quando a pessoa faz uma dieta restritiva, ela até pode perder peso ali, mas depois que não conseguiu sustentar e volta aos hábitos antigos, a pessoa recupera todo o peso e mais ainda tem um excedente ali de 10 a 30% do peso perdido, tá? Isso é o nosso cérebro tentando preservar a nossa vida.
Além disso, existe algo que é muito difícil de lidar, que é o set point de peso. O que que significa isso? Teu cérebro vai assimilar que o peso máximo que você teve é um peso ideal. É esse o peso que ele vai procurar manter, que ele vai procurar trazer para você. E aí a gente tem que olhar para isso, não pode ignorar isso, porque o corpo ele vai lutar contra o emagrecimento, lembra? Né? E ele vai lutar contra esse emagrecimento buscando te levar ao peso máximo que você já teve. Então é algo muito desafiador. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí, no final das contas, o que que acaba acontecendo? As dietas restritivas, elas acabam por manter ou predispor uma pessoa à obesidade, ela perpetua a obesidade, né? Então, vejam como vai muito além da falta de força de vontade, da falta de disciplina, né? Da falta de querer fazer o melhor para si. A pessoa tem boas intenções. E aí o que que a pessoa escuta? Que ela que é vagabunda, relapsa, que não tá nem aí para sua saúde. Gente, como é que você vai modificar todo um padrão de comportamento alimentar, sendo que o seu comportamento alimentar ele não é 100% determinado por você, sendo que o seu corpo inteiro está lutando contra esse emagrecimento e está fazendo de tudo para que você recupere o peso, para que você faça um estoque. Vocês conseguem perceber o quanto é, é um absurdo a gente exigir que a pessoa realmente tenha foco no tratamento, tá? Por isso que até hoje nenhum país do mundo conseguiu coibir o avanço da obesidade com os tratamentos mais prescritos que são dieta restritiva e a prática de exercícios físicos, tá? E aí veja, você já está entendendo todos os motivos pelos quais a pessoa não deve focar no emagrecimento, na perda de peso, nos números da balança descendo. O que é que você vai fazer no consultório? Você vai ensinar algo que é muito mais poderoso, muito mais duradouro do que disciplina e força de vontade. O que é que você vai ensinar para os seus pacientes? Você vai ajudá-los a desenvolver liberdade e autonomia sobre a comida. Então, eles terem realmente uma liberdade. Quando você nunca fez dieta restritiva, que você nunca tenha passado por privação, você não consegue entender o que eu estou falando quando fala sobre liberdade. Essas pessoas, elas se sentem reféns, não só da dieta, mas reféns da comida. Elas veem a comida como inimigo. Elas gostariam de não precisar comer para não precisar sofrer com isso. Por quê? Porque a vida inteira, né? Se é uma pessoa que a vida inteira sofre com o sobrepeso, com a obesidade, a vida inteira ela ouviu que ela não tem força mediante a comida. Ela sempre se sentiu mais fraca. E a comida não é um ser vivo, não é um bicho-papão, não é uma pessoa que está ali com uma arma na tua cabeça fazendo você comer. A comida é só comida. É a gente que atribui todo esse poder à comida. E a gente precisa, no tratamento, tirar esse poder que a comida tem sobre a comida, sobre a pessoa, para que a pessoa possa desenvolver liberdade sobre as suas escolhas alimentares. Autonomia, que ela possa tomar decisões por conta própria, ok? E a maneira como você vai fazer isso é através da conexão e da percepção do próprio corpo, tá? Então, o que que é real? O que é o tratamento real do comportamento alimentar? Ele vai muito além desse controle externo da competência de seguir uma dieta sobre o que a pessoa come, porque as dietas restritivas elas são sobre isso, né? É só olhar para o que é que a pessoa está comendo. Ponto, certo? E é uma regra que vem de fora, então é uma imposição. O nosso cérebro ele não assimila bem imposições assim, então ele já vai lutar contra isso. Então a gente vai muito além do o que é que a pessoa está comendo e a gente precisa regularizar aquilo que a pessoa está comendo. Não. Isso é importante? Com certeza é importante. Mas não é menos importante, não é mais importante do que
a gente parar para observar como a pessoa come, tá? Então, como é a forma que a pessoa come? Ela come com atenção? Ela come desatenta? Ela come com voracidade? Ela come devagar, conectada com o que está acontecendo? Ela come conversando com as pessoas e nem se dá conta do que está acontecendo, se dá conta de que acabou a comida quando ela se depara com um prato vazio? Né? Então, como é que essa pessoa come? Quais são os modos dela? Será que come com educação? Descansa os talheres no prato? Ou tá colocando garfada atrás garfada na boca, né? Sem nem mastigar direito? Será que essa pessoa mastiga bem? Tá? Então, veja quantos elementos que eu trouxe apenas discutindo sobre como a pessoa come, tá? A gente precisa entender também por que a pessoa come o que ela come, né? Qual é a função dessa comida para a pessoa nesse momento? Por que é que eu quero comer isso agora? Essa é a pergunta mais importante de todas. Você precisa ensinar os seus pacientes a se questionarem isso. Por que é que eu quero comer isso agora? Opa, eu tô com fome fisiológica? Eu tô com uma fome emocional? É uma fome específica? Eu fiquei com vontade de comer porque eu passei na panificadora e eu vi aquela vitrine repleta de doces, de bolos, etc. Ou então porque eu senti o cheirinho do pão de queijo saindo do forno? O que que aconteceu? Por que é que a pessoa está querendo comer o que ela quer comer neste momento? Quando a pessoa come? Qual é a frequência das refeições que essa pessoa faz? De quanto em quanto tempo ela come? Também não tem que ter uma regra para isso, mas é preciso entender quando ela está comendo, né, no seu dia a dia. Por que é naquele horário? Qual é o contexto que a pessoa está vivendo para que ela coma naquele momento? Com quem essa pessoa come? Será que ela come escondida? Será que ela tem vergonha do que ela come? Será que tem uma compulsão alimentar? Será que tem um exagero? Então a gente precisa entender tudo isso. Com quem ela come? Ela come sempre com as pessoas do trabalho e aí acaba se distraindo demais no conversei ali da galera, né? Ela come sozinha. Então a gente precisa entender tudo isso. Tudo isso vai determinar, parece que não, né? Mas tudo isso são elementos que vão determinar o comportamento alimentar dessa pessoa, tá? O que a pessoa sente e pensa antes, durante e depois de comer? A gente precisa entender isso. Poxa, o que a pessoa está pensando, sentindo? Será que o seu sentimento vai determinar as suas escolhas alimentares? Né? Quando a pessoa tem um comer emocional, ela busca regular uma emoção através da comida, é isso que acaba acontecendo, tá? Será que ela vai evitar comer um bolo do aniversário porque ela acha que o bolo é uma gordice? Será que ela não vai comer banana na segunda-feira porque ela está se sentindo culpada pelos excessos alimentares, que às vezes nem foram excessos, e aí ela acha que a banana é muito calórica, é muito carboidrato para ela comer naquele dia, que naquele dia ela tem que se tem que se cuidar, tem que maneirar naquilo que ela come? Maneira aí, hein? Sabe? Então, poxa, a gente tem que estar atento a esse tipo de situação, tá? No tratamento, a gente também vai mudar o pensamento das pessoas sobre fazer a coisa certa, né? Então, as pessoas elas chegam querendo querendo fazer a coisa certa, tá? E a gente mudar o comportamento da pessoa alimentar, meu Deus, inverti a ordem das palavras. Então, mudar o comportamento alimentar da pessoa não é fazer a coisa certa. Porque qual é o conceito que as pessoas têm do que é fazer a coisa certa? É comer pouco, é comer equilibrado? Sim, com certeza, a gente deseja isso. Mas é deixar gordices, açúcar, refrigerante de lado, né? Que não pode comer durante a semana, que tem que ter um dia específico para comer aqueles alimentos. Então, o nosso objetivo de um tratamento é construir uma relação leve, uma relação de autonomia e de liberdade sobre a comida. Então, o que é que vem a ser essa mudança real? Que elementos estão ali dentro do que é um comer normal? Do que é uma mudança que a gente vai mediar no comportamento alimentar dos nossos pacientes? É confiar nos sinais emitidos pelo próprio corpo. Então, a gente ajudar a pessoa a sintonizar.
O corpo está sempre emitindo esses sinais, mas a pessoa ela não para escutar, ela não para perceber o que está acontecendo no seu próprio corpo. Ela não percebe o estômago roncando. O estômago não passa a roncar depois que a gente faz um trabalho mágico com Mindful Eating. Não, o estômago ronca sempre que a pessoa está com fome, né? Dependendo do nível de fome. A pessoa, ela pode se sentir mal-humorada, ficar mal-humorada sempre que ela esteja com fome, né? Sempre que ela estiver com fome. E ela pode simplesmente não perceber. Então a gente precisa fazer a pessoa reconhecer os sinais de fome e saciedade, né? Mas também reconhecer e perceber, escutar, identificar. Se a gente não conseguir ajudar a pessoa nesse processo, o tratamento não vai estar sendo eficaz, tá? Então, por isso que a gente trabalha muitas e muitas vezes com os pacientes com a escala de fome e saciedade. A gente tem graduação que é qualitativa, graduação que é quantitativa. A gente vai ajudar a pessoa a perceber esses sinais de fome, de saciedade, através de meditações, através de exercícios com comida, através do desenvolvimento do autoconhecimento, né? Tudo isso a gente ensina nos nossos cursos, tanto na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, quanto no curso de transtorno de compulsão alimentar, no treinamento em Mindful Eating, formação em grupos de comportamento alimentar, em tudo a gente trabalha esses conceitos, tá? A pessoa, ela vai passar a entender também que mudar de maneira real é comer o suficiente e não pouco. Então, quando a gente muda o comportamento alimentar da pessoa, ela passa a comer o suficiente e não pouco. O que vai ajudar a tratar a obesidade, o que talvez possa gerar um emagrecimento, é isso. É essa conexão em que eu consigo perceber, tá, eu já comi o suficiente, eu já estou satisfeita, ok? E nem sempre tem a ver com pouco. Por quê? Às vezes, aquilo que você come pouco numa refeição, o que foi determinado por uma dieta, às vezes naquele momento não é o comer pouco no sentido de ficar satisfeito, que é o objetivo da dieta. Às vezes aquilo é um excesso, dependendo de como foram as suas refeições anteriores, dependendo de como você se sente no dia. Às vezes tá mais constipado, tá meio gripado, meio enjoado, nariz, né, meio entupido. Então isso vai interferir na quantidade dos alimentos que a pessoa consome, na qualidade dos alimentos e tudo. E a gente não pode ignorar isso. Então não dá pra gente seguir uma dieta à risca e é a dieta que vai fazer milagre, tem a força de vontade para seguir a dieta, né? Às vezes aquilo que tá ali determinado pela dieta é muito pouco para aquela refeição. Às vezes a pessoa finaliza a refeição mesmo que tenha comido com consciência, ainda com fome, né? Isso não é nem um pouco legal, tá? Promover uma mudança real no comportamento alimentar é sair do piloto automático e viver a experiência do comer. Então, sair tá aqui a comida que eu tenho que comer pela dieta, tá, beleza, e come fazendo outras coisas, come na frente do computador trabalhando, conversando com as pessoas, sem perceber realmente a comida, né? Então, a gente quer que a pessoa saia do piloto automático para que ela olhe a comida que está no seu prato, para que ela sinta o cheiro dessa comida, para que ela pegue e possa sentir quando ela corta um pedaço de carne, qual é a consistência dessa comida, que ela possa colocar na boca e saborear essa comida e sentir realmente tá gostoso, não tá gostoso, faltou sal, faltou tempero, né? Então é isso que a gente quer, que a pessoa esteja realmente conectada com o aqui e agora, com o momento presente, prestando atenção no que ela está comendo, no que ela está fazendo. É isso, tá? E o que a gente mais busca, né? Então, é essa conexão com o aqui e agora, para que a pessoa possa parar de comer quando se sente satisfeita e que possa se dar a permissão de repetir o prato se sentir que ainda está com fome, ok? A gente busca também a flexibilização da alimentação. Então, veja, que coisa engraçada, né? As pessoas, quando elas buscam a flexibilização da alimentação, quando elas dizem que elas têm compulsão alimentar, elas não param para pensar
o que é o oposto da compulsão. Então, o que que a gente deve desenvolver com o paciente? Geralmente se pensa que o oposto da compulsão é o controle, né? A pessoa ter um autocontrole para que ela não ceda ao impulso da compulsão alimentar. E não é isso. O oposto da compulsão alimentar é a flexibilização, é a flexibilidade, é você conseguir flexibilizar. Por quê? Porque você precisa fazer uma leitura de quais são os maiores gatilhos para uma compulsão alimentar. E geralmente são os alimentos proibidos pela dieta restritiva. E aí, quando a pessoa come alguma coisa que era proibido ou que ela não poderia comer naquele dia, aquilo se torna um gatilho, porque a pessoa pensa, ai, já fiz errado, né? Ah, então já que eu comi uma pizza na segunda-feira, ai, que se dane, vou comer a pizza inteira, vou comer tudo que eu tenho direito, vou acabar com o sorvete que tá no freezer e tal. Como se a pessoa pudesse comer tudo isso e ficar com crédito. Ah, já que eu fiz errado, vou fazer tudo errado hoje mesmo, aí eu não vou sentir vontade de comer nada disso no futuro. Vou passar algumas semanas aí sem ter vontade de nada disso. Não é assim que as coisas acontecem, a gente não tem como ficar com crédito. Muitas vezes, ai, que se dane, fiz tudo errado, então amanhã eu recomeço, segunda-feira que vem eu recomeço e tal. Às vezes vem também como uma forma de punição. Ah, putz, olha só, você não tem força de vontade para resistir ao pãozinho francês com manteiga, você é tão fraca a ponto de perder para um pãozinho francês. Ah, então que se dane, você merece morrer gorda mesmo. Exploda de tanto comer. E aí vem a compulsão, tá? Então essas situações costumam ser aí gatilho para compulsão. A flexibilização é também comer o bolo de aniversário sem culpa e ter a condição de falar não obrigado se a pessoa não quer comer aquele bolo, sem ter que agradar o outro, sem se sentir compelida a comer porque tem uma oportunidade. Esse é um dos grandes problemas nas dietas restritivas. Elas restringem tanto que quando existe uma pequena brecha, uma pequena oportunidade, a pessoa, não de uma maneira racional, mas de uma maneira automática, instintiva, impulsiva, ela quer aproveitar aquela oportunidade o máximo que ela puder, né? É aquela coisa, criança que não come doce quando come se lambuza. É isso que acaba acontecendo. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa normalizar a comida, tá? A flexibilização sobre a alimentação é saber que não existe um alimento que seja proibido para o resto da vida. Nossa, nunca mais você pode comer chocolate, porque chocolate engorda, porque chocolate é só gordura e açúcar, né? Para que você vai comer um chocolate? Porque é gostoso, né? Nem tem a ver. Peraí. Tá, então só fechando o raciocínio que eu já fiz com vocês. Então, a flexibilização na alimentação é saber que não existe um alimento proibido para o resto da vida, nem que tem que comer agora o máximo de besteiras possível, pois tem que fechar a boca na próxima refeição, tá? Que é o que eu expliquei desse processo de ficar com crédito com a comida, né? De fazer um estoque. E isso tudo, por mais que possa parecer coisa simples, que falando assim é muito simples, isso tudo, quando você flexibiliza a comida, o que acaba acontecendo é que você tira o poder da comida. Então veja só, se não existe comida proibida, se não existe o dia certo para você comer, o que está lá na lista do comer só uma vez na semana, se você coloca para a pessoa que toda comida é possível, toda comida ela pode entrar ali no seu dia a dia, a questão é você conseguir identificar quando você quer comer aquilo? É saber que você tem o poder de falar não para comida, né? Tá com vontade, vai, compra e come. Tá tudo bem. Não é uma caixinha de bis que vai fazer você engordar 5 quilos. A comida ela deixa de ter poder sobre a pessoa. E é aí que você está desenvolvendo essa liberdade da pessoa sobre a sua relação com a comida. É aí que a pessoa, ela tem muito mais poder, ela é mais forte do que a comida que ela olha assim, eita, não, nossa, achei um pacote de bolacha que estava escondido aqui debaixo da cama. Vou comer tudo.
Esse pode ser o pensamento automático. Por quê? Porque a pessoa, há muitos anos, há muitas décadas, ela talvez esteja vivendo assim. E aí, quando ela olha assim, tá, mas eu quero comer isso agora? Eu tô afim de comer essa bolacha? Não, não tô. Ixi, mas eu tenho que comer então, né? E aí, quando a pessoa já começa a desenvolver repertório, começa a se questionar a respeito, que ela tem outras maneiras de lidar, que ela olha assim: tá bom, achei um pacote de bolacha, mas eu não tô afim de comer. Então, eu posso guardar esse pacote de bolacha e comer quando eu realmente tiver vontade de comer. Tá tudo bem. É só um pacote de bolacha, sabe? E de repente parece que a comida proibida se transforma, né, num ser que controla a mente da pessoa e tal. E não é assim. Então a gente precisa desconstruir tudo isso. Então, a mudança real também é a gente acolher as recaídas sem culpa. Por quê? Recaída faz parte do processo. Né? É muito raro uma pessoa que esteja num tratamento, qualquer que seja, que não tenha recaída. Então a gente se prepara para a recaída, não é mesmo? Existe inclusive na TCC um processo que se chama prevenção de recaídas, né? Então a gente espera a recaída, faz parte. Quer dizer que quando você começou a escrever, você nunca mais errou uma letra? Você escreveu todas as palavras perfeitamente, né? Então, não, né? Recaída faz parte. Acolher a recaída é fugir do pensamento 8 ou 80. Ah, putz, já que eu comi 3 bis, ai, que se dane, eu vou comer a caixa inteira. Então a gente quebra essa polarização, a gente quebra esses pensamentos que são totalmente infundados em relação à alimentação, né? O terrorismo nutricional, a gente vai quebrando tudo isso. Acolher as recaídas é também entender que as recaídas elas podem passar por um processo de aprendizagem. Aquela recaída que a pessoa teve, a gente pode tirar uma lição daquilo, que pode melhorar, que pode contribuir para a mudança de comportamento da pessoa, tá? Então a gente pode tirar uma aprendizagem a partir disso. Essa mudança real, essa mudança real, ela tem a ver também com fazer as pazes com a comida e descobrir a sua função, né? Então, o que eu falei há pouco, que tipo de fome que você está sentindo nesse momento? Que emoção, que situação precisa ser acolhida ou tratada? Às vezes a pessoa tá comendo um pé de moleque super duro porque tá com raiva de alguma situação que ela passou, tá com raiva de alguém. E aí a gente precisa acolher a raiva, ao invés de ficar olhando para, mas você não pode comer pé de moleque. Como é que você quer emagrecer comendo pé de moleque 3 horas da tarde numa quarta-feira? Não pode, né? Opa, vamos entender qual é a função? E é por isso que a gente vai desenvolvendo a pergunta: por que é que eu quero comer isso agora? Por que é que eu tô comendo esse pé de moleque agora? Porque eu tô morrendo de raiva do meu chefe, porque eu quero trucidar ele, porque eu não sei o que lá. Opa, então vamos desenvolver um repertório para lidar com essa raiva? Talvez para lidar com aquela situação que foi o gatilho, tá? E aí a gente vai desenvolvendo diversas habilidades nos nossos pacientes, ok? Outro ponto importante: as dietas, elas não dão conta de resolver compulsão, não dão conta de resolver medo, a culpa, a insatisfação corporal, né? Então, nada disso é tratado com uma dieta. E a gente precisa entender o que está por trás desta busca por uma dieta. Às vezes a intenção é emagrecer para entrar dentro de um padrão de beleza. Padrões de beleza não são possíveis para a maioria das pessoas, né? Para 94, 95% das pessoas do mundo. Padrões de beleza, eles são impossíveis. Se só 5% das pessoas se enquadram dentro do padrão de beleza, será que o problema é o corpo de 95% da população? Ou o problema é o padrão de beleza que está sendo exigido? Será que todo mundo tem as mesmas condições de se enquadrar no padrão de beleza que aqueles 5% de pessoas que entram no padrão de beleza? Com certeza não. Será que aquele estar num padrão de beleza não pode gerar na pessoa um transtorno alimentar? Um distúrbio dismórfico corporal? Uma distorção de imagem corporal?
né? Será que não existe dano nenhum? Geralmente existe. É comum as pessoas que estão dentro de um padrão de beleza ter ali uma relação conturbada com a comida, com o espelho, de não estarem satisfeitas com o seu corpo, de quererem emagrecer mais ou quererem mais massa muscular, né? E a gente precisa trazer a consciência para os nossos pacientes que padrão de beleza é inatingível e que eles mudam de tempos em tempos. Gente, para observar. Até pouco tempo atrás, não era bonito as mulheres serem musculosas como elas são hoje. E não seja ingênuo de pensar que, ai, é só força de vontade, malhar muito, são suplementos. Suplementos mais uma injeçãozinha da anabolizante, né? Aí é possível, né? O chip da beleza, sabe? Então é parar para pensar realmente o que você quer, o que esse paciente quer, que preço que está disposto a pagar, né? Então tem algum problema a pessoa querer ter um corpo ali estético, um peso estético? Talvez não, talvez sim. Questão é a pessoa estar consciente de quais são as consequências das suas escolhas, o que é necessário para chegar naquilo que a pessoa quer, tá? E aí, então, que estratégias, técnicas a gente pode utilizar na prática para essa mudança de comportamento alimentar? A gente tem diversas técnicas, recursos, né, terapêuticos para a gente utilizar. Então, a psicoeducação, coloquei aqui no topo, né, porque eu acho que é a primeira coisa a gente trazer informação de qualidade, a gente ajudar a pessoa a mudar ali a visão que ela tem sobre a comida, sobre o seu corpo, sobre como ela deve ser e tudo mais, né? Então, a gente vai fazer uma psicoeducação sobre comportamento alimentar. O que é comportamento alimentar? O que determina o nosso comportamento alimentar? O que é obesidade? Por que é tão difícil a gente mudar certos padrões se existem ali muitas questões que são genéticas, epigenéticas, que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa família, com a nossa rotina, sabe? Então a gente precisa olhar para tudo isso. A gente precisa fazer psicoeducação sobre o efeito das dietas no nosso organismo, sobre os padrões de beleza, porque para a maioria das pessoas que você conversa, a pessoa vai falar que sim, ela quer emagrecer para ela se sentir melhor com o seu corpo. Mas quando você vai realmente aprofundando, investigando mais a fundo, você vai entendendo que, opa, peraí, o buraco é bem mais embaixo, não é bem assim, né? A pessoa às vezes tem uma autoestima rebaixada, ela tem esse conceito de que ela só vai ser aceita, só vai ser amada se for magra. Se for mulher, então pior ainda, tá? Porque nós crescemos com esse tipo de conceito sendo colocado em tudo quanto é lugar, ok? Precisamos falar sobre transtornos alimentares, sobre compulsão alimentar. Deixar muito claro, né, gente? A compulsão alimentar é um termo que está banalizado, se popularizou e todo mundo tem compulsão alimentar. Quando você vai ver muito a fundo, a pessoa não tem compulsão alimentar, nunca teve um episódio de compulsão alimentar. Quem dirá um transtorno de compulsão alimentar? Às vezes a pessoa não teve nenhum exagero alimentar. Às vezes ela tem um padrão de comportamento alimentar normal, mas que ela está o tempo inteiro ouvindo dos outros que é errado, e os outros incluem profissionais da saúde, profissionais da educação física, né? Médicos, ginecologistas, seus colegas de trabalho, seus familiares, etc. Que a pessoa vai internalizando isso, tá tudo errado o que eu tô fazendo. Né? E às vezes você vai ver, tá, a pessoa come normal, tem um comportamento alimentar normal, ok? E aí a gente vai ajudar as pessoas a entenderem que a culpa não é deles, né? É, que eles não estão engordando ou engordaram porque estão sendo displicentes, porque estão comendo de tudo. Não. A gente vai ajudar a pessoa a compreender que um exagero ou mesmo uma compulsão, um episódio de compulsão, é uma resposta natural à privação, à restrição. O que significa isso? Existe uma grande polêmica em cima da frase: restrição gera compulsão, tá? A gente precisa, em primeiro lugar, definir os termos, esclarecer os termos. Nós estamos falando de restrição que gera no nosso cérebro esse estado de alerta, essa sensação de privação, tá? Sim, estamos. Ok. Então, veja, uma privação, uma restrição pontual não vai desencadear,
um transtorno de compulsão alimentar. A questão é a gente operacionalizar essa compulsão que é colocada nessa frase. Muitas vezes essa compulsão ela está se referindo a um exagero, está se referindo a um, geralmente, né, quando as pessoas falam assim, ai, restrição não gera compulsão, porque a compulsão alimentar é um transtorno alimentar, é um transtorno psiquiátrico. Opa, peraí. A gente está falando de compulsão. Quando a gente fala em compulsão alimentar, tem muito mais a ver com um episódio de compulsão do que com o transtorno de compulsão alimentar. Então, assim, a restrição ela pode não gerar um transtorno de compulsão alimentar, porque existem outros fatores envolvidos, é uma doença multifatorial também, mas ela pode sim, uma dieta restritiva que é praticada e que tem um impacto grande no organismo da pessoa, ela pode sim ser um gatilho para para a instalação de um transtorno de compulsão alimentar, sim, tá? Nós vamos trabalhar, além da psicoeducação, com o registro alimentar. Então, no registro alimentar, a gente vai associar o registro de pensamentos, de sentimentos sobre a situação que a pessoa está passando com a comida. Então, a gente vai ter uma coluna em que tem ali para ela descrever o contexto, a situação que ela está vivendo, data, hora, o sentimento antes de comer, o sentimento depois de comer, o que, quanto comeu, quais eram os pensamentos antes, pensamentos depois, seu nível de fome, nível de saciedade, se teve compulsão, exagero ou não, né? Então, é um registro alimentar bem completinho para que a gente possa realmente entender como é o comportamento alimentar dessa pessoa, tá? O registro alimentar, além dele nos dar esses indícios, a gente poder aprender muito sobre o comportamento alimentar da pessoa e a pessoa compreender como ela se comporta, por que ela se comporta da maneira como ela se comporta, ela é uma ferramenta para que a gente possa desenvolver a percepção de fome, a percepção de saciedade, tá? E ela ajuda a gente a monitorar os episódios de compulsão alimentar. Além de, nossa, num primeiro momento do tratamento, nos ajudar a identificar, a diagnosticar esse episódio de compulsão, entendendo o que está sendo gatilho para esse episódio. Às vezes a pessoa fica muito tempo de jejum, né? Tá passando fome. Às vezes, o que foi um gatilho foi ela ter contato com um alimento que ela achava que era proibido, que ela não poderia comer, porque engorda, né? Então, às vezes, tem ali a mentalidade de dieta que está interferindo no seu padrão alimentar, ok? E quando a gente faz o registro alimentar com o nosso paciente, a gente tira o foco, o holofote de cima da comida, e aí a gente enfraquece aquela coisa do ai meu Deus, você não pode comer isso, você tem que se controlar, porque olha que absurdo o tanto que você comeu, e a gente joga o holofote no comportamento, no pensamento, nas coisas que a gente pode ajudar o paciente a realmente modificar em terapia, ou você está fazendo ali um programa individual de comportamento alimentar, um grupo, etc. Então a gente faz essa mudança muito estratégica para aquilo que a gente pode de fato modificar. Nós vamos trabalhar com Mindful Eating, então Mindful Eating é um tratamento aqui sine qua non para que a gente possa ajudar o paciente a normalizar o seu comportamento alimentar. Com isso, a gente vai ajudá-lo a identificar e honrar os sinais de fome, saciedade. Vamos ajudá-lo a deixar de ser refém de dietas, a desenvolver autonomia sobre a sua alimentação, né? E aí, o Mindful Eating, comer com atenção plena ou comer consciente, tem diversos recursos. Nós temos vários exercícios com comida, meditações com comida, sobre o corpo também. A gente tem simulações, né? Meditações em que a gente vai simular situações na vida da pessoa, como comer num buffet, né? A gente tem recursos como escalas de fome, saciedade, jogo americano, né, com as instruções do comer consciente. Então é algo muito prático, muito dinâmico e de muito fácil aplicação, tá? Nós vamos trabalhar a reestruturação cognitiva, vamos ajudar a pessoa a lidar com os pensamentos sabotadores, corrigir erros cognitivos, enfrentar situações que são desafiadoras, fazer a reestruturação do seu sistema de crenças. Então, a gente vai realmente ajudar a pessoa a modificar a maneira como ela vive essa situação com a comida. E vamos ajudar a pessoa a desenvolver
a autocompaixão, né? Trabalhar na mudança do comportamento, sem que a pessoa se puna pelas suas falhas, porque as falhas vão acontecer, as recaídas vão acontecer, fazem parte do processo, fazem parte do tratamento. Sem que ela fique se comparando, especialmente quando a gente tem famílias, né, casais trabalhando juntos e fazendo essa mudança de comportamento alimentar, em geral, na grande maioria dos casos, os homens têm uma resposta muito rápida, né? Então, começou a entender, eles são mais práticos também, né? A maioria começou a entender ali a racional em relação ao comportamento alimentar, a por que é que eu quero comer isso agora e tudo, e eles vão fazendo uma mudança muito mais rápido, e a consequência disso é impacto no corpo muito mais rápido. Até porque, né, gente, o corpo feminino ele tem outras funções além de nos manter vivos, que acabam também prejudicando o nosso emagrecimento. E o homem emagrece muito mais fácil, muito mais rápido. Então, quando a gente está trabalhando numa mescla, né, em homens e mulheres, a gente precisa trazer essa gentileza, essa compaixão, né, para a mulher entender que cada um tem o seu processo. E entre mulheres também, entre homens, sempre vai haver diferenças. Pessoas que se submeteram a mais dietas restritivas, elas vão ter uma dificuldade muito maior na perda de peso. Por quê? Lembra que eu falei? Perdeu peso, você recupera e tem ainda um acréscimo de 20, 30%. Teu corpo vai ficando mais resistente a essa privação. Por quê? Você tem a função de ficar vivo. Só isso. E aí, uma outra coisa que a gente precisa trazer à mesa também, a discutir, é que a balança é apenas mais um recurso, uma ferramenta. E se for muito difícil a pessoa conseguir internalizar isso, a balança ela não é importante. A balança não é um juiz, a balança é só uma ferramenta. A gente deixa a balança, deixa a pesagem para depois, mas nunca, nunca reforçar, nunca pedir para que a pessoa se pese toda semana, tá? Então é preciso se desprender, né? Desculpa, é preciso desaprender a cultura de dieta, a cultura da culpa, da punição, da compensação, né? Porque subiu ali meio quilinho na balança. Fecha a boca, vai pra academia, fica 3 horas na esteira, né? Come sua salada, come às vezes comida que não gosta e tudo, para poder emagrecer mais rápido, perder aquele excesso, tá? E a compensação, né? Então, já que eu comi demais ontem, hoje eu vou fazer jejum. Hoje eu vou só comer uma saladinha e uma carninha. Não, então essas compensações não são legais, tá? E aí, o que que é importante a gente fazer? De que maneira prática você vai trabalhar com isso para que você não reforce a cultura da dieta e para que você possa usar a balança de uma maneira que seja positiva ao invés de se tornar algo aversivo, algo punitivo. Não elogie o emagrecimento, tá? Então, nada de falar coisa do tipo, nossa, parabéns, você perdeu 5 quilos. Uau, tá firme na dieta, né? Isso aí, fica assim. Continue assim. Logo você vai estar com teu peso saudável. Você vai estar com peso normal. Não, nada disso. Será que a perda de peso foi consequência, porque a pessoa tem feito realmente mudanças ali no seu comportamento alimentar, melhorando a relação com a comida, com o corpo? Ou será que ela focou na perda de peso a qualquer custo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, a qualquer custo? É, vocês estão vendo o que está acontecendo, né, gente? O uso indiscriminado de Ozempic, de Monjaro para perder peso a qualquer custo, sem pensar nas consequências que virão para o corpo, né? Ou tomar medicações, por exemplo, Venvance, que também muitas pessoas usam porque ele tira a fome e tal. Aí, se entope de Venvance para que não sinta fome e emagreça. Sabe? Então, peraí, tem que entender da onde que vem esse emagrecimento. E esse é um dos grandes danos de ficar elogiando, porque aí você não tá. A tua intenção é elogiar que a pessoa perdeu peso. Ai, tá mais bonita, ai, tá não sei o quê. Mas na cabeça da pessoa, reforça que tudo aquilo que ela fez para perder peso tá certo, tá no caminho certo. Continue por aí. E são questões que podem trazer danos irreparáveis para a vida da pessoa, tá? Então, muito cuidado com elogiar a perda de peso do seu paciente. E aí, então, o que que se deve fazer? Ao invés de elogiar, validar o emagrecimento, valida o comportamento, não o peso. Por quê?
Porque onde a pessoa está se empenhando é para mudar comportamento. A consequência pode ser a perda de peso? Sim. Mas o que está no controle dela de modificar o, o que ela tem realmente sob controle, que ela pode controlar, manipular, é o comportamento, o pensamento. Peso, gente, como que você define se você vai, né, engordar, emagrecer, vai mexer ali na balança? Não vai. Peso é consequência, não adianta, isso é fato, peso é consequência, né? E não vai ser algo direto. Ah, mas então é só eu controlar o meu comportamento alimentar, seguir a dieta, consequentemente eu vou perder peso. Não, as coisas não são assim. O nosso corpo não é uma fórmula matemática, tá? É muito mais complexo. São muitos fatores que influenciam no nosso peso, na nossa capacidade de perder peso ou não. Então fale coisas do tipo, poxa, você está realmente buscando ouvir o seu corpo, né? E olha só, isso está fazendo diferença. Puxa, que legal. Você conseguiu dizer não quando te ofereceram tal coisa. Que legal, parabéns, é isso aí. Como é que você se sentiu? Como foi esse processo? Né? É, Você está desenvolvendo controle sobre a comida. E um controle real. Não porque você está seguindo uma dieta, mas porque você está se questionando, por que é que eu quero comer isso agora? E aí, quando você tem a resposta de é só porque tá aqui, só porque eu vi uma bomboniere, só porque me ofereceram, mas eu de fato não quero comer isso agora. Maravilha, isso aí. Isso é controle real, gente, tá? O controle sobre a alimentação, ele é muito medido pela capacidade da pessoa de seguir a dieta, quando na verdade o real controle sobre a comida é a capacidade de ouvir o seu próprio corpo. Faz sentido? Minha voz já começou a falhar. Não entre no terrorismo nutricional de comida boa, comida ruim. Então, cuidado com a lista dos alimentos saudáveis, trocas inteligentes. Às vezes, na melhor das intenções, você vai lá fazer com a pessoa uma lista de comida saudável. Uma lista das trocas inteligentes que você pode fazer. Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui pode ser um tiro pela culatra da pessoa, ao invés de entender aquilo como, são alimentos que você come de vez em quando, come quando está com vontade, etc. Você pode tornar aquilo ali um foco de medo, um foco de leitura de privação. E aí, quando existe uma privação, aumenta o desejo por aqueles alimentos proibidos, tá? Então, ajude o paciente a ter consciência sobre por que ele quer comer isso agora e as consequências de ajudar a tomar as decisões alimentares melhores para ele naquele momento. Quando a gente ajuda as pessoas a entenderem assim, por que é que eu quero comer isso agora? E o que é que vai acontecer se eu comer isso agora? A pessoa ela consegue tomar a decisão de uma maneira muito mais consciente. E não adianta só pegar e ficar até numa coisa bem infantil de, por que eu quero comer isso agora? Porque eu quero, porque eu tô com vontade. Então eu vou comer. Isso não é mindful eating, isso não é intuitive eating. A questão é você se questionar, por que é que eu quero comer isso agora? Porque eu tô com vontade. Tá, da onde que veio essa vontade? É realmente uma fome específica? Fome específica dá muito de vez em quando, né? E não passa. Você pode comer qualquer outra coisa, mas tem que comer aquilo que está com vontade. Eu quero pudim daquela confeitaria e tem que ser daquele jeito específico. Se não for, não serve um pudim do mercado, não serve o pudim da mãe, não serve nada. E aí, quando a pessoa entende por que ela quer comer isso agora, entende quais são as consequências, aí sim ela consegue tomar decisões de uma maneira consciente. Não caia no golpe do foco e da disciplina. O paciente nunca vai vencer a batalha contra o seu próprio corpo. Nunca. Porque o corpo é soberano, o corpo é muito mais forte, ele tem um grande objetivo de manter a gente vivo, tá? Tá, ele nunca pode, tá? Não vou mentir pra vocês. É muito difícil vencer a batalha contra o próprio corpo. Mas já viram casos de pessoas que morreram de anorexia? Né? Então, sim, às vezes você pode vencer a batalha contra o seu próprio corpo, em prol de ter um corpo extremamente magro, tão magro que te leva à morte. São casos raros. E a gente falando aqui da maioria das pessoas que buscam emagrecimento, uma dieta para entrar num padrãozinho de beleza ali, tudo, essas pessoas não vão vencer a batalha contra o próprio corpo, tá?
Então, ao invés de você falar coisas do tipo, ai, você precisa se esforçar mais, né? Ai, você tem que assumir responsabilidade pelo seu tratamento, você tem que fazer a sua parte, né? Então, vamos ficar essa semana sem o chocolate, não compre, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, não tem em casa, que aí você vai conseguir resistir, né? Ai, essa semana, então, ó, sem doces. Eu tô contando com você, eu sei que você consegue. Vamos lá, né? Qualquer coisa eu tô aqui. Gente, isso não funciona. Isso não funciona, tá? Você não vai lutar contra o corpo. Então, ao invés disso, vamos acolher, vamos lidar com compaixão e ajudar a pessoa a ter compaixão. Vamos lá, quais foram os seus desafios essa semana? Onde é que você teve maior dificuldade? Vamos buscar essas respostas no teu registro alimentar? Vamos analisar o registro alimentar para a gente ver se a gente consegue entender por que que você teve essa compulsão, né? Por que que foi tão difícil parar de comer o bis, né? Por quê? Porque às vezes está relacionado com a situação que a pessoa estava vivendo. Às vezes teve um gatilho ali para o comer emocional, tá? Outro ponto, não ignore o impacto emocional da balança. Não dê poder à balança, não incentive a pesagem semanal, né? Para a maioria dos seus pacientes, a balança, ela não é uma ferramenta, ela é um juiz. Ela vai determinar se a pessoa está fazendo certo ou errado, se a pessoa é boa ou ruim, se ela é vagabunda, se ela é displicente, se ela é sem vergonha ou se ela é disciplinada, uma pessoa de valor, uma pessoa que agora sim merece fazer parte da sociedade, tá? Toma muito cuidado com isso. A balança ela é apenas um recurso. Se for muito difícil para o paciente lidar com uma pesagem mensal, né, coisa leve, não usa a balança no início até que vocês tenham trabalhado muito a mentalidade de dieta e essa pessoa já tenha modificado a mentalidade de dieta. E aí então, o que é que você deve fazer para avaliar o progresso da pessoa? O que é que você faz de fato? O que que você pode fazer para avaliar o progresso do seu paciente na mudança de comportamento alimentar real? Você precisa ter outros marcadores de progresso. O progresso não é medido por emagrecimento. Por quê? Porque você não sabe a que custo o que é que a pessoa fez para ela chegar naquele emagrecimento. E às vezes digo que, olha, quando você foca no peso, muitas pessoas fazem qualquer coisa só para serem elogiadas por você, só para terem o seu reconhecimento, tá? E aí, sem perceber, de uma maneira muito desavisada, você está reforçando um comportamento alimentar patológico, ok? Você pode estar alimentando a instalação de um transtorno alimentar. Tá? Então, tenha outros marcadores, vai analisando o progresso da pessoa na regulação emocional, na conexão, no respeito com o próprio corpo, na redução de episódios de compulsão alimentar, na remissão desses sintomas, né? Na autonomia alimentar, a pessoa realmente estar conseguindo fazer boas escolhas alimentares, ela estar lidando melhor com os tipos de fome, ela estar conseguindo comer com prazer e sem culpa, ela parar ou ela reduzir a autopunição ou a recompensa, a compensação de alguma coisa que ela tenha comido. A redução de pensamentos distorcidos sobre comida, porque você está trabalhando essa ressignificação. O aumento do repertório alimentar, então, comer de uma maneira mais diversificada, a organização da rotina. Gente, muitas vezes as pessoas têm o comportamento alimentar das pessoas, muitas vezes ele é caótico porque a sua rotina é caótica, porque não existe um espaço na sua agenda para fazer as compras no mercado, para ir ao açougue, para cozinhar, para ter os alimentos prontos na geladeira, no freezer. Às vezes a pessoa só pensa no que ela vai fazer de janta, mas não lembra que ela tem lanches, que ela pode comprar frutas, pode comprar, é, fazer sanduíche, tem alternativas de monte, tá? O que outros marcadores que você tem são a pessoa julgar menos o seu corpo,
odiar menos o corpo, por mais que a palavra ódio seja muito forte, muitas pessoas elas sentem raiva do próprio corpo, né? Elas não querem aquele corpo que elas têm porque elas acham que elas têm que ter um corpo padrão. E o aumento da autoestima, tá? Então, quando a pessoa começa a se sentir melhor de uma maneira global, a gente tem aí um indício muito positivo de que ela está melhorando. Joia? Vamos às dúvidas de vocês. Apertei não sei o que aqui junto. Sim, no Trimedson a gente vai disponibilizar sim, tá? A gente disponibiliza a gravação para vocês, fica lá no nosso canal do YouTube. Então, se vocês não seguem, não me seguem ainda no canal do YouTube, vão lá e deem um joinha no vídeo e tudo, tá? Assim vocês ajudam a distribuir o conteúdo. Quero saber exatamente o que a Dani colocou aqui. Um beijo para você, Dani, que a aula foi maravilhosa, tá? Eu quero um feedback de vocês sobre a aula. Gostaram da aula? Foi esclarecedor, né? Deu para quebrar aí paradigmas, deu para ter uma noção maior de como vocês tratam o comportamento alimentar dos pacientes. Eu quis fugir da coisa extremamente técnica, sabe? E trazer aquilo que acaba sendo erros comuns na condução clínica, tá? Ah, Edilane, um beijo pra você também. Não vi você aqui. Nem vi, gente, quem tá hoje. Bibiana, Tamira, Janaína. Beijo pra todo mundo, gente. Aí, Jéssica, beleza, era exatamente isso que eu falei no início da aula, né? Vocês vão se dar conta de várias coisas aqui que fazem parte do dia a dia de vocês, da aprendizagem que vocês tiveram ao longo da vida de vocês, né? Porque a gente vai crescendo com mentalidade de dieta e aí a gente vai desenvolvendo isso. E aí é importante justamente perceber, opa, peraí, não é bem assim. Tá joia? Tá? Aí a Maria Eduarda colocou uma coisa que é exatamente o que acaba acontecendo, né? No grupo, quando alguém fala que emagreceu, todos comemoram. Como que maneja isso no grupo? Você tá falando, Maria Eduarda, qualquer grupo, tipo, um grupo de WhatsApp de amigos, etc. Ou tá falando num grupo operativo de tratamento do comportamento alimentar? Conta para mim para eu poder no grupo operativo, tá? Aí é uma questão da gente setar muito bem, da gente fazer o contrato com as pessoas desde o início e de como a gente vai conduzindo o grupo, tá? A gente tirando o valor do peso, tá? Então é trazer essa questão, poxa, o que está por trás da perda de peso? Né? E aí a gente trabalha, inclusive, para ir desconstruindo isso. Às vezes, mesmo num grupo operativo, mesmo no grupo que eu ensino para os meus alunos, na formação em grupos, pode acontecer isso. Às vezes, porque você ainda é nova, né, no trabalho com comportamento alimentar e tudo, às vezes sai ali um parabéns no automático, daí a gente, opa, peraí, calma aí. Peraí, galera, só vamos tentar entender o seguinte: emagreceu, ok, isso pode ser muito bom e pode não ser. Por que emagreceu? O emagrecimento está sendo consequência, está a serviço do quê, né? Muitas vezes no grupo operativo, que acaba acontecendo que as pessoas emagrecem, porque elas vão tendo um apoio social, esse apoio social faz também com que a comida seja um recurso, né, de reforço, tá? Às vezes é porque a pessoa está começando a entender, opa, tô com fome fisiológica, emocional. Por que é que eu quero comer isso agora? Eu quero comer isso agora porque eu tô braba com fulano, mas aí eu vou descontar no meu corpo, né? Comer um monte de coisa que pode me fazer engordar, me fazer ficar empanturrado, e eu me sentindo mal com o meu corpo? Calma aí, né? Aí a gente não resolveu problema nenhum, tá? Então, Maria Eduarda, é a gente trazer essa questão, tá? Qual foi o motivo do emagrecimento? Vamos analisar, né? Você se importa de trazer o seu caso aqui para o grupo para a gente entender, tá? Então é assim que a gente vai trabalhando, ok? A Yasmin, eu adorei esse formato, da maior segurança na atuação por ter caráter prático e instrutivo. Exato, exatamente, Yasmin. E aí vocês vão realmente conseguindo trabalhar a mentalidade de dieta, desconstruir tudo isso, sabe? Que bom, Jana, que você gostou da aula, maravilha.
Oi, Sheila, aluna de psiconutrição, e é exatamente essa linha de pensamento. Parabéns pela aula maravilhosa. Obrigada, Sheila. Psiconutrição, eu imagino que vai muito para a linha da nutrição comportamental, né? E aí, dentro da nutrição comportamental, ela tem alguns pilares, e um dos pilares é a terapia cognitivo-comportamental, outro pilar é o intuitive eating, comer intuitivo, e outro é o mindful eating, comer com atenção plena, que é tudo que a gente trabalha aqui. Vanessa, adorei a aula, pois minhas pacientes sempre falam que estão sem vergonha, por não conseguir seguir a dieta. Pois é. E aí, quando a gente vai entendendo, vai explicando para elas, situação por situação, aonde que estão ali os gatilhos, aonde que está a justificativa fisiológica mesmo, a pessoa, ela começa a parar de se culpar, né? Porque pode ver, é muito comum quando as pessoas, entre aspas, fracassam na meta do peso, elas vêm com uma certa ironia, vêm de uma maneira mais brincalhona, falar, ai, puxa vida, enfiei o pé na jaca, ai, acho que eu não tenho jeito mesmo, né? Porque, ai, eu sou sem vergonha mesmo, sou safada e tal. E na verdade, essa maneira é, autojulgadora é uma maneira de tentar justificar algo que a pessoa nem sabe o que está por trás. Por quê? Porque todas as dietas colocam para ela que se ela tiver força de vontade, ela consegue dar conta, né? Ah, que legal, Francine. Que bom que você gostou, né? E já estuda comportamento alimentar há um tempo e tudo, e gostou da aula, achou completa. Que legal. Então, feedback muito importante, ainda mais seja sendo da área. Marília, aula excelente, parabéns. Desconstruir a cultura da dieta é um desafio mesmo. É mesmo. E é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque quando o psicólogo é extremamente técnico, ele fica muito preso às técnicas da TCC, por exemplo, e esquece de debater coisas que são ali do dia a dia, sabe? Então tem que ter esse olhar bem ampliado sobre o que acontece no dia a dia do seu paciente, e lembrar que aquilo ali é reforço diário, é conversar sobre influencers, é conversar sobre o novo filme de não sei quem e as plásticas, né? Que as plásticas estão bizarras, né, pessoal? Não sei se vocês têm percebido, mas as plásticas que saíram esse ano, meu Deus, tá assim absurdo, bizarro mesmo, desde a Anitta, Kris Jenner, a Lindsay Lohan, acho que a que ficou mais, assim, que não deu um impacto tão grande é a Anne Hathaway, porque acho que para ela ficou bem visível mesmo, que foi feito um lifting ali e tal, algumas mudanças bem ok de uma cirurgia plástica mesmo, sabe? Enfim. Fernanda, um beijo para você também. Que bom que você gostou. Mas como assegurar uma dietoterapia no contexto resultado, com melhoria no foco, disciplina sem contexto intrínseco do comportamento humano? Você está fazendo uma crítica, né, Madison? Como assegurar uma dietoterapia no contexto resultado, com melhoria no foco da disciplina sem contexto intrínseco do comportamento humano? O comportamento humano, ele tem que sempre ser o óculos através do qual a gente vai ver tudo à nossa volta. E quando a gente está falando do nosso paciente, depois você vai me dando feedback aqui se eu estou conseguindo esclarecer, porque eu não tenho certeza sobre a sua pergunta, Madison. Se eu estiver falando teu nome errado também, por favor, me corrija. Então, assim, o comportamento humano, no geral, porque todos somos seres humanos, e o comportamento especificamente do nosso paciente sempre tem que ser a lente através do qual a gente vai observar, entender, interpretar as situações que a pessoa está vivendo, tá? E quando você diz aqui da dietoterapia, não sei se você está se referindo, por exemplo, a uma pessoa que precisa de orientações nutricionais por questões de saúde. Então, uma pessoa que tem o diabetes do tipo 2, uma mulher que sofre com a síndrome do ovário policístico, uma pessoa que tem uma intolerância a glúten, etc. Aí a gente precisa sim de uma dieta, só que a gente está falando aqui no contexto de dieta restritiva exclusivamente para perda de peso com fins estéticos. E aí, para quem tem alguma questão de saúde, é necessário sim, e aí a gente ajuda a pessoa a se adaptar àquela dietoterapia, tá? Paciente bariátrico, por exemplo, ele tem que passar por uma dieta muito rigorosa e tudo, né?
Um, dois, três. Adorei a aula é excelente. Você é estudante de psicologia, então seja muito bem-vinda. Te espero nos nossos cursos, né? Capacitação em psicologia bariátrica e todos os outros cursos aí, para você já sair da faculdade com o pé direito, já tendo ali construído a sua autoridade, né? Estando trabalhando nas redes sociais ou não, ou trabalhando muito bem, obrigado, no offline, já com um esquema, né? Com toda uma organização, uma estrutura para sair da faculdade com pacientes. Já pensou? Muitas alunas minhas que entraram na capacitação ainda na faculdade já saíram com pacientes. Aí tá aqui a Jana, né, que fez isso, e é isso mesmo. Aí, ó, você quer se especializar nessa área, você pode começar já, tá bom? Pessoal, encerramos por aqui hoje. Quem tiver interesse em algum curso, alguma coisa, por favor, me procure e me mandem mensagem, né? Para quem não me conhecia ainda, só tá lá no nosso grupo de aulas, vocês podem me chamar no privado, tá? Fiquem à vontade. E se vocês olharem as pessoas que estão no nosso grupo de aulas gratuitas, tem lá quem são os administradores. Os administradores são da minha equipe, então vocês podem chamar qualquer pessoa ou vir direto conversar comigo, tá bom? Fran, o curso de Mindful Eating é para nutricionistas também. E todos os meus cursos podem ser explorados por psicólogos e nutricionistas, tá? O Mindful Eating ele é um treinamento e lá tem todas as meditações, estratégias de Mindful Eating. E eu ensino desde toda a base teórica do mindfulness, né? Como foi desenvolvido o Mindful Eating, pesquisas que mostram a, a sua eficácia e tudo, até o que fazer com o paciente, né? Como você aplica cada um das meditações e tudo, bem certinho, tá? Você tem o roteiro de meditação, você tem a gravação da meditação e tudo, ok? Bem completo. Pode me chamar se quiser mais informações, tá? Madison, as bases de um sucesso comportamental exigem informação, treinamento e resiliência, mesmo que a dieta restritiva ou personalizada seja a ferramenta necessária. Mas se entendi bem sua bela descrição, analisar o comportamento e acolher seria a resolução da causa. Não a resolução em si, porque para que a gente possa chegar nesse objetivo, a gente vai ter que não apenas ver toda a situação com a lente, né, da pessoa, do seu padrão de comportamento, das suas crenças e tudo mais, mas a gente vai ter que fazer essa mediação e esse tratamento, como eu expus aqui. A informação que você colocou, né? Então, a psicoeducação é o que você colocou aqui de informação, tá? Treinamento, imagino que você esteja falando treinamento na mudança de comportamento alimentar. E aí a gente usa recursos do Mindful Eating, comer com atenção plena, e do Intuitive Eating, comer intuitivo, para realmente fazer essa mudança de comportamento alimentar, tá? Além de estratégias de TCC, para ressignificar esses pensamentos de dieta, a cultura da dieta, o medo que a pessoa tem também de engordar, porque a maioria das pessoas, quando começam um tratamento baseado no comer intuitivo e consciente, elas têm medo de engordar. Por quê? Porque a vida inteira elas escutaram que se elas comerem bolacha recheada, elas vão engordar. Que se elas tomarem sorvete, elas vão engordar. E aí a gente começa nesse processo de exposição para que ela possa ver que não é bem assim. Ela não vai engordar automaticamente porque comeu um alimento mais calórico, né? O nosso corpo ele tem capacidade de autorregulação, né? A gente tem uma homeostase e isso funciona, tá? E aí a questão é do que você está falando, entender assim, quando que a pessoa precisa de uma dieta restritiva? A pessoa ela vai precisar de uma dieta restritiva quando ela realmente tiver alguma questão de saúde, né? Ou algo mais personalizado, a nutrição comportamental, por exemplo, ela não trabalha, né, com prescrição dietética. E as abordagens que têm maior sucesso com mudança de comportamento alimentar, elas não são prescritivas, tá? Então pode ser uma questão aí de base de formação, tá? E que eu também posso falhar com você porque você é nutri, eu sou psico, ok? Mas é isso, né? Então, quando a gente trabalha com a base do Mindful Eating, Intuitive Eating, da nutrição comportamental, a gente não segue uma dieta. A gente, no psico, não prescreve dieta, obviamente, mas a gente, quando é necessário, a gente ajuda a pessoa a se adequar à dieta,
tá? Mas quando é necessário, quando existe ali um motivo, tá bom? Pessoal, tô à disposição de vocês lá no grupo, por favor, podem me chamar no privado e tudo, tá joia? E a gente se vê na segunda-feira que vem para mais uma aula, tá bom? Beijo grande para vocês e ótima semana. Depois a reprise está liberada no YouTube.